Fala pessoal, Juliano por aqui. E hoje eu trouxe um tema bem interessante, que é a importância da gente resolver questões para ser aprovado em qualquer concurso público. Eu bato tanto na tecla de questões porque elas são que de fato vão melhorar teu desempenho, vão te deixar sempre na frente dos demais. E por que que eu digo isso, né? Eu trouxe aqui um caso prático meu de quando eu estava me preparando para concursos e por que isso foi de importância vital para tudo, toda a base que eu construí desde quando comecei a me dedicar às questões especificamente e não somente ao estudo para concurso. Quando eu digo eu vou estudar para concursos, é muito vago, né? A gente não tem uma definição clara, às vezes tu nem sabe o que que é um concurso público, qual é a proporção, quantas horas eu tenho que estudar, que é a maior parte das perguntas sobre concurso público é isso. E sim, e já está muito consolidado já que não é quantas horas por dia tu estuda, e sim a qualidade das horas que tu tem disponível. Porque eu penso que se fosse assim, pessoas que trabalham 8, 10 horas por dia ou que se envolvem com o seu trabalho 10, 12 horas por dia em função de transporte para lá e para cá, indo e vindo e gastam horas do dia que poderiam estar estudando somente com deslocamento, sem contar as horas no trabalho, mais o desgaste mental, enfim, toda essa logística que tem para a gente conseguir garantir o sustento da nossa mesa ali, o sustento da nossa casa, a alimentação da nossa família, eu acho que essas pessoas não seriam aprovadas. E não é o que se diz. Não é os resultados que a gente vê. Os resultados que nós vemos são de pessoas com seus relatos que trabalharam é, enquanto estudavam, trabalhavam, estudavam e algumas ainda faziam uma faculdade por cima. Tinha mais esse porém ali à noite. Então, são pessoas que acordavam 5 horas da manhã, 5:30, e iam dormir meia-noite. Então, por mais que fossem pessoas que não estudassem 6 horas por dia, 4 horas por dia, que estudassem 2 horas, entre toda a sua jornada diária, eram pessoas que foram aprovadas. Então, a grande questão é que não se trata de quantas horas eu estudo, mas sim qual é a qualidade do meu estudo. O que eu faço com aquela minha uma hora que eu tenho, aquela meia hora que eu tenho por dia para estudar? E eu garanto para vocês que com poucas horas por dia, meia hora, 1 hora e meia, é possível ser aprovado, inclusive em grandes concursos. Eu trouxe hoje aqui o site que é concursos, tá? Tirei um print para poder mostrar para vocês algumas coisas aqui do meu painel. Eu puxei aqui, a gente tem alguns filtros. Sites de questões são fundamentais. Hoje em dia a gente tem dois, tá? Que é o que concursos e o Tec Concursos. Então eu vou deixar do lado aqui. E o Tec Concursos, tá? A Tec Concursos é um site de questões gaúcho, né? É uma empresa gaúcha. E o que é concursos, se eu não me engano, acho que é de São Paulo, tá? Então são duas plataformas gigantes, tem muita questão de todo tipo de prova e é as que a gente mais recomenda na esfera de concurso público. Então, a importância das questões, ela se prova perene no tempo, ou seja, ela perdura por muito tempo, porque em função das diversas provas que existem em diversos órgãos no Brasil, a gente tem um número relativamente pequeno de bancas para tantas provas. Então elas acabam se repetindo, isso é um fato. Por mais que não seja exatamente a mesma questão, o que também ocorre, o conteúdo geralmente é o mesmo. Então, tu pegando a ideia central daquele conteúdo, os seus principais caminhos, para onde ela pode ir, para onde ela não pode, isso facilita muito a vida, isso te coloca na frente de acertar 80 ou 90% de qualquer questão. Não tenha dúvidas disso. Só que o que vai te fazer por ser aprovado e garantir esse desempenho é a questão, é a resolução de questões. Eu quero mostrar para vocês, tem um vídeo aqui no canal já sobre que eu falo sobre as minhas aprovações, a minha trajetória aí nos concursos.
E aqui em 2018 foi quando eu comecei. Isso aqui é um histórico de resoluções de questões, tá? Em 2018 foi mais ou menos quando eu comecei a estudar. Começo. Aqui eu me lancei no mundo do concurso, não fazia ideia de como seria, o que que eu tinha que fazer. E eu comecei em dezembro de 2018, almejando provas aqui em 2019. Então aqui de 2019 até 2021 ali nessa faixa aqui, 19 até 21, até aqui mais ou menos esse ponto, final do ano ali 2021, eu passei final 18, vamos contar aqui 19, 20 e 21, eu passei 3 anos aqui almejando concursos federais, digamos assim, tá? Então pensa no nível que eu estava almejando somente fazendo leitura de teoria, tá? Então aqui eu estava com muita teoria. E aqui nos federais eu fiz, como eu falei no outro vídeo, eu fiz PRF, os dois principais, e fiz DPEM, que é o Departamento Penitenciário Nacional, né? Que é o presídio federal aí. Beleza, não tive sucesso, obviamente, nesses dois. Aqui, então, depois de procurar muito sobre qual é o segredo aí, qual é a magia, né, que todo mundo procura no concurso, o pessoal falava, não, vocês têm que resolver a questão. Eu digo, mas não pode ser só isso. Só que aqui ficou o pulo do gato. E aqui no final do ano, na virada para 2022, eu tive um pico aqui. Então eu estava resolvendo mais de 300, 350 questões por mês aproximadamente ali. Então foi muita coisa. E vocês percebam que aqui foi onde eu tive o maior acúmulo de conhecimento consolidado, que eu percebi que realmente isso aqui foi consolidado. Então nessa faixa aqui, ó, aqui foi onde eu comecei a ter aprovações, mais consolidação. Tá? Então nessa faixa aqui, quando eu resolvi muita questão, eu comecei a ter aprovações. Aqui eu comecei a ser as aprovações vieram do quê? Aqui aprovações eu tive Brigada Militar ou PM, né? Aqui teve SUSEP, aqui teve, que são concursos estaduais do Rio Grande do Sul, e mais alguns municipais, né? Fui aprovado na Guarda Municipal de Porto Alegre também, municipais de uma forma geral. Por quê? Porque todo esse conhecimento acumulado aqui, ele me gerou, além de gerar aprovações, ele gerou consolidação. Então, tudo que eu vi nessa teoria aqui, que foi importante, só que só se consolidou no momento que eu passei a resolver questões. E o último ponto aqui, para vocês entenderem essa lógica das questões, é aqui, ó. Eu resolvi 2.319 questões desde o começo dos meus estudos para concurso. É bastante coisa, né? Dessas, com muita teoria, muito estudo, eu acertei corretas 1.801. Também é bastante. Mas o que faz a diferença está aqui. São as resoluções erradas. 518 questões. Isso aqui é isso aqui que a gente chama de desempenho, pessoal. O desempenho se consolida aqui. Por quê? Ora, se eu errei aqui, eu não erro na prova, entendem? Se eu não errar na prova, são 518 questões a mais no meu vocabulário que eu errei aqui e que eu vou levar para a prova com conhecimento consolidado. E eu não caio mais nessas questões. E provavelmente são questões que de forma recorrente caem em concurso.
De forma recorrente caem naquela prova. De forma recorrente elas estão aparecendo de alguma forma. Seja na questão ipsis literis, ou seja, exatamente como ela cai nas demais, ou o assunto da prova. O assunto em específico. Isso é de fundamental importância. Não dá para ignorar. Beleza? Então esse eu não quero me alongar muito nos vídeos. E esse foi só para explicar para vocês o que acontece quando a gente faz muitas questões e que é isso que faz a diferença. Se eu pudesse falar qual é o segredo do concurso, o segredo do concurso é uma leitura superficial de teoria, para mim não ficar muito perdido e entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Para gente não ficar boiando em tudo. E depois já partir para a questão. Aqui, fortemente, eu recomendo Pareto. Vocês lembram lá o que dizia Pareto? A lei de Pareto é que 80% das nossas ações geram 20% dos nossos resultados. Esse dois ficou feio, tá? E aqui no concurso, o contrário também é verdadeiro e é o que a gente deve aplicar. 20% das nossas ações geram 80% dos nossos resultados. Cuidem essa relação. Percebam que o tempo que eu dedico a questões tem que ser maior do que o tempo que eu dedico à teoria. A teoria vai me dar uma base, ok? Mas sem resolução de questões, eu não vou fazer a mínima ideia do que é cobrado e como é cobrado. Isso me torna muito melhor, muito mais preparado e apto a concorrer aos maiores cargos do Brasil. Beleza? Continuamos na sequência com mais vídeos. Foi só um parênteses aqui que eu resolvi trazer para explicar que eu acabei olhando aqui meu site de questões e vi que de fato isso foi muito importante nas minhas aprovações aí.